Bom dia, graça e paz. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, está escrito: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A parábola dos dois fundamentos está inserida no Sermão do Monte. O texto é a conclusão do trecho em forma de advertência. Jesus gostava de ensinar por contrastes, e o sermão termina com 3 contrastes: o caminho estreito oposto ao largo, versículo 13 e 14, o fruto bom oposto ao ruim, de 15 a 23, e o construtor sábio oposto ao insensato. Na época que Jesus proferiu esse sermão, na maioria das casas o assoalho era de cerâmica ou de terra batida. Em algumas vezes se utilizava barro endurecido ou argamassa. Era muito importante que a base do terreno onde fosse construído fosse firme e estável. Aquelas regiões, nelas sempre havia ameaças de fortes terremotos, também tinha ameaças de tempestades súbitas e pesadas que causavam erosões nas bases. Se ao construir a casa o proprietário fosse descuidado e a edificasse num terreno instável, como areia, por exemplo, as consequências poderiam ser desastrosas. Sempre que possível, faziam-se fundações profundas em busca de uma camada de argila dura ou de rocha. O texto nos ensina sobre o homem prudente, aquele que ouve e pratica a palavra, e o insensato, aquele que ouve, mas não pratica a palavra. E nos ensina também que para construir sobre uma rocha é preciso fazer escavações profundas. Se queremos ter a nossa vida alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus, nós precisamos fazer escavações profundas. A escavação profunda é a busca de intimidade com Deus através da oração e da sua palavra. Construir sobre a rocha dá firmeza para a nossa caminhada. Quando o nosso alicerce é a palavra de Deus, pode vir a tempestade, que a nossa casa, a nossa vida, permanecerá de pé. E eu desejo que este ano de 2020 seja um ano de escavações profundas, de busca de entendimento da vontade de Deus. Tempo de nos dedicarmos a conhecer mais ao Senhor, porque quando nós entendemos a sua vontade, quando nós entendemos a direção que Ele tem para nós caminharmos, nenhum dos nossos sonhos, nenhum dos nossos projetos serão frustrados. Eu quero deixar essa palavra para você, que você seja encontrado como aquele homem sensato, aquele homem prudente, é aquele que ouve e coloca em prática os ensinamentos de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada pela Tua palavra que nos alimenta a cada dia. É a Tua palavra que vai produzindo as escavações profundas na nossa vida para que o nosso alicerce seja firme. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo nesta manhã. Eu quero abençoar a vida de cada um, de cada uma. Que a Tua presença seja manifestada e sentida. Que aonde houver tristeza, Senhor, que recebam a alegria e o consolo do Senhor. Aonde estiver o abatido, que seja revigorado pelo Senhor. A Tua presença faz toda a diferença nas nossas vidas e que nós possamos receber a Tua palavra no nosso coração, acolher no nosso coração e buscar essa intimidade que o Senhor deseja ter com cada um de nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu desejo a você um dia abençoado. Um beijo da sua pastora e fiquem com Deus.